Parábola é uma verdade? É, uma verdade. Explicada por meio de uma ilustração de uma história. Então, o autor, ele busca uma história, uma analogia para contar uma verdade. Então, lembra daquelas fábulas de Esopo? A formiga e a que vivia só cantando, a formiguinha trabalhando. Isso é o que? Uma parábola. Para falar que você deve trabalhar, não viver só de alegria, porque no dia mau você não vai ter com que se suprir ou sobreviver. Mas quem trabalhou no tempo que deveria trabalhar, no dia da adversidade vai ter o seu guardadinho ali. Então as parábolas, elas nos servem para o quê? Para nos alertar. Então Jesus falou sobre oração por meio de parábolas. Jesus falou sobre atenção por meio de parábolas. Então, por exemplo, Jesus falou sobre 10 virgens. E usou uma parábola. Ilustrou sobre essa questão de estarmos o quê? Atentos. Fique esperto. Porque o noivo chega a qualquer momento. Ele usa uma ideia do cotidiano. Isso era comum. O casal, a noiva sai do ambiente, o noivo sai do outro ambiente, sai num cortejo pela cidade, até que eles se encontram, entram na casa para a celebração do casamento. Então há um cortejo. O cortejo da noiva vem com as amigas da noiva, as virgens ali, com as suas lamparinas, fazendo aquela festa e tal. Só que o noivo, a caminhada dele no cortejo, ficou lá com os amigos Adalberto lá. segurou, não veio. Aí 5 prudentes tinham azeite para conseguir ficar um tempo ainda com as suas lamparinas acesas. As outras, não. Quando o noivo chegou, vou correr, não. Já não dá mais tempo. O noivo já está aqui. Então ele está falando sobre estarmos sempre atentos. Ele usa a questão da insistência da oração. Olha, tem uma mulher, um juiz que é chato. O cara não resolve o problema de ninguém. Não está nem aí. É processo em cima de processo, ele não resolve. Não. Mas tem uma mulherzinha que fica lá, dia e noite, importunando ele até que ele... Tá. Vamos resolver esse negócio aí. O que Jesus está nos ensinando? Por meio da parábola. Insista. Continue orando. Insista. 1 hora o juiz vai resolver essa tua questão. Juiz, Deus Pai. O que Jesus está ensinando para o seu povo? Persista na oração. Mas eu não estou vendo nada está mudando. Continue orando. Mas não tem resposta de nada, está demorando muito. Continue orando. Há um escritor muito antigo chinês, ele diz assim: continue colocando a pena na balança. Porque chegará um momento em que a quantidade de pena se torna maior que o peso que está do outro lado. E ela movimenta a balança. Aí ele fala: assim é a sua oração. Continue colocando a pena, até que ela mova a balança. Então é mais ou menos isso. Jesus vai ensinando várias coisas por meio da parábola. As famosas parábolas. O filho pródigo mostra a graça, que mostra a misericórdia de Deus, mostra o filho que ficou como alguém que não reconhece, faz as coisas por obrigação. Tem várias lições dentro daquela parábola, várias lições espirituais, várias verdades espirituais dentro daquele contexto. Então são várias parábolas. Jesus tem
muitas parábolas, algumas pequenas, outras mais extensas, umas que falam de um mesmo assunto, 3 formatos diferentes. Então você tem várias parábolas, e parábolas sempre vai mostrar uma verdade. Então há parábolas no Antigo Testamento, há parábolas no Novo Testamento. Então tem muitas parábolas por toda a Bíblia, tá? Pastor, Lucas 15 é uma parábola da ovelha, da dracma e do... É uma única parábola. parábola. Não é uma única parábola, é uma única verdade dita em 3 parábolas diferentes. É sobre a mesma coisa sendo ilustrada de 3 formas diferentes. Mas o assunto é um único assunto. Entendeu? Então, é sempre... uma parábola, no caso, que eu queria escrever, pode escrever. Parábola é o quê? Uma verdade que ela é dita de uma forma, então, simples, de uma forma simples ou ilustrada por meio de uma história que não é real, às vezes. Aquela história, ela é um conto, mas que tem dentro deste conto uma verdade. Por exemplo, eu citei a fábula, mas eu vou ampliar. As Crônicas de Nárnia, já ouviu falar? Já. Crônicas de Nárnia. É uma história, um drama, uma história, mas dentro de cada diálogo, de cada sessão daquele livro, você tem uma verdade por trás daquilo. Por exemplo, nas Crônicas de Nárnia, você tem um leão que morre na mesa. Ali você tem um tipo de parábola que está contando a morte de Jesus e a sua ressurreição. Então, são verdades. Você tira uma verdade daquela história. Que pode ser, por exemplo, eu posso tirar uma verdade, o outro pode tirar de uma outra maneira, uma outra. Possivelmente não. A história ilustra uma verdade, não várias verdades. O autor, quando, por exemplo, essa parábola da oração e da persistência, não tem como você tirar dali outra coisa. Ele está falando sobre perseverar em oração. Então, eu tenho que perseverar em oração. A importância de se manter a esperança, ainda que eu não veja nada acontecendo ou esteja diante de mim uma coisa muito difícil. O que Jesus está dizendo? Continua orando. Por exemplo, no caso das virgens, eu preciso estar atento. Eu não tenho outra história. Eu não saio disso para outra história. Por quê? O que está por trás da parábola é a atenção que eu tenho que ter. Porque o mestre pode chegar, o noivo pode chegar a qualquer instante. O que eu tenho que estar é o quê? Preparado. Então, assim, um ponto principal. Se extrai, sempre vai ser igual. Sempre vai ser igual. É porque eu não entendi a parábola, porque assim, eu sempre achava que era algo simples. Até o dia que eu estava lendo lá, Jesus fala assim, que ele ensina, para vocês, eu vou ensinar de uma maneira que vocês entendam, mas para os outros, como assim? É que os outros, ali tem uma questão de, eles não deveriam entender, porque o profeta Isaías já tinha dito isso lá atrás. Que Jesus falaria, eles não entenderiam. Aí Jesus explica a parábola para o seu círculo íntimo de discípulos. É que ele sempre fala, vocês ainda não entenderam, por exemplo, eles não entenderam o que Jesus está dizendo. Aí Jesus tem que explicar para eles. Então, ele sempre explica ou ele deixa claro. Mas não temos como fazer das verdades que ali estão outra coisa. Tá? Se fez outra coisa, fez a leitura errada. Entendeu? A aplicabilidade pode ser em vários ambientes, mas a verdade é uma só. Eu posso extrair a verdade e aplicar ela em vários contextos, na minha vida familiar, na minha vida de igreja, tudo. Mas o princípio não muda. O princípio é único, aplicado em vários contextos. Então não confunda a aplicação da verdade com a verdade. Você extrai a verdade e aplica ela em vários contextos, mas a verdade nunca muda. Se você, digo você assim, qualquer pessoa, mudou a verdade,
aí você leu o texto incorretamente. Entendeu? Literatura profética. O que são as literaturas proféticas? Os textos lá de Isaías, Jeremias, Amós, Jonas. Esses são os textos proféticos. Os textos proféticos, eles vão incluir o quê? Por exemplo, exortação. Esses homens são homens que são porta-voz de Deus. Então, eles vão comunicar maldições, eles vão comunicar bênçãos, eles vão convocar o povo a novamente retornar a uma adoração sincera a Deus, a sair de uma idolatria. Eles vão falar de um castigo que Deus vai trazer sobre esse povo, ou eles vão falar de algo para o futuro. Por exemplo, Isaías 53. O profeta não sabe que está falando de algo para o futuro, mas ele está falando sobre um tipo de execução que vai ocorrer 750 anos depois, que é a morte do Cordeiro na cruz. No momento em que ele escreve, nem esse tipo de morte existia ainda. Mas ele fala de uma morte, de uma crucificação, de um cordeiro que vai ser sacrificado. Mas ele fala para algo lá no futuro. Então, as profecias também falam de coisas do futuro e do momento do profeta e da sua nação. Então, a profecia, ela pode ter esses dois ambientes. Ela pode falar do momento, do exato momento, do profeta com os seus conterrâneos ali, e ela também pode apontar para o futuro. Então, sempre quando você estiver lendo, tente identificar. Será que isso se cumpriu em Jesus? Será que isso tem alguma coisa referente ao final dos tempos? Por exemplo, Isaías fala sobre o novo céu e uma nova terra, que João repete lá em Apocalipse. Novo céu e uma nova terra. Mas quem já cantou a bola antes? O profeta Isaías. Então, sempre fique de olho nessas pegadinhas. Às vezes o profeta pode estar falando uma coisa que é do momento, que também pode estar relacionada ao futuro. Tá bom? Então, essa é a literatura profética, tá? Que é um pouco diferente da próxima literatura. Literatura apocalíptica. Literatura profética faz o quê? Fala de bênçãos, maldições, correções e sobre o futuro. A literatura apocalíptica, de uma forma semelhante, não igual, mas ela tem dois pontos centrais. Ela usa muita imagem, o discurso não, assim, é quase que mínimo, porque tudo que o autor quer comunicar, ele está comunicando pela descrição da imagem que ele está estabelecendo. Entende? Ele está usando uma descrição de uma imagem para se comunicar. Aí a literatura apocalíptica, ela tem dois pontos centrais. Ela fala de um problema que está ocorrendo no ambiente em que o autor está, mas que ele foi levado ao céu, ou ele teve uma visão, e foi revelado para ele algo sobre aquela situação. Olha, gente, é o seguinte. O negócio aqui está, ó. O chicote está estralando. A perseguição está desse jeito. A pressão está como? Os caras falando para a gente parar de servir nosso Deus. Estamos sendo pressionados de todos os lados. Mas mantenham-se firmes. Porque eu tive uma visão.
eu fui levado ao céu, Deus me mostrou algo, e Ele vai mudar isso aqui tudo. Mantenha a esperança, guarde o coração. Isso é o que o profeta Daniel fez. O livro de Daniel, ele tem 2 ambientes. O primeiro ambiente é a narrativa que conta a história de Daniel dentro da Babilônia, do capítulo 1 ao capítulo 6. Do capítulo 7 ao capítulo 12 é apocalíptico. Então a gente chama de o discurso profético apocalíptico, porque ele tem uma mistura de profecia com literatura apocalíptica. Então ele tem aquela imagem dos reinos, que é uma grande estátua. Ele fala do Senhor que vem como uma pedra e bate, destrói o ponto de equilíbrio, que são os pés daquela estátua. Então tem várias coisas que são muito ligadas à imagem. Por isso que você tem dificuldade de ler e entender o livro de Apocalipse. Por quê? Porque o livro de Apocalipse é carregado de quê? De imagens descritas pelo autor. Ele subiu ao céu, teve uma visão. Aí ele voltou e... Como é que eu coloco isso aqui agora para que o meu povo entenda? Aí ele fala, vou usar a literatura apocalíptica, porque a literatura apocalíptica fala muito por meio de imagens. Aí ele começa a descrever o quê? Eu fui ao céu, eu entrei no trono, capítulo 4 de Apocalipse, capítulo 5, capítulo 4. Eu entrei, no céu tinha uma porta. Aí eu dei uma espiada e vi o trono. Não consegui definir quem estava no trono, mas eu vi o cordeiro. Mas eu vi também os animais, os seres diferentes lá, que estão diante do trono. Estão dizendo e cantando que aquele que está no trono e o cordeiro são santos, são santos. Ele vai fazendo o quê? Uma descrição. Quando ele envia esse texto para a comunidade ou para a igreja que está na Ásia, a igreja que conhece a literatura apocalíptica já pegou na hora. Eu e você temos a dificuldade de ler o texto de Apocalipse ou o texto de Daniel, porque nós não estamos familiarizados com o tipo de literatura apocalíptica. O gênero literário apocalíptico, para nós, é desconhecido. Para eles, era como se estivesse abrindo um Instagram, um Twitter, ou vendo, assistindo o Jornal Nacional, o Jovem Pan, sei lá o que for. Para eles, aquela comunicação era fácil. Para nós, dificílimo. Por quê? Porque nós não estamos no contexto deles. Então eu preciso fazer a volta. Eu preciso ir no passado, tentar entender, para voltar no meu momento, no meu futuro, e falar, agora eu entendi o que João está dizendo. Agora eu entendi o que Daniel está dizendo. O Apocalipse são tudo profecias que você compreende. O Apocalipse, por exemplo, ele tem 3 tipos de literaturas ou gêneros literários dentro dele. Ele é um discurso, ele é uma profecia e ele é uma literatura apocalíptica. Essas 3 coisas estão misturadas dentro dele. Então tem coisas que vão acontecer, tem coisas que já estavam acontecendo, e tem coisas que ele viu e descreveu como a sala do trono, literatura apocalíptica. Aí ele vai olhando o futuro, olha, mas vai chegar um dia em que Deus vai derramar a sua ira sobre esses homens opressores. Aí ele vai contando as histórias, como a trombeta, a taça, vai contando essa forma como Deus vai derramar o seu juízo. Isso é uma profecia sobre um futuro. Mas ele tem um discurso. Onde está o discurso? A igreja que está em tal lugar. Isso é um discurso. Se arrepende. Tua vida não está muito correta, não. Tenho contra ti, porém. Entendeu? É um discurso.
Então, você tem essas três coisas dentro do livro Eram do os casos que Apocalipse. as igrejas estavam vivendo naquela época, né? Aí ele tem que corrigir. Tá. É discurso. Mas quando ele está falando do ambiente celestial que ele entrou, ele usou o Apocalipse. Sala do trono. O cordeiro assentado no trono. Aí ele vai vendo todas essas imagens. Mas quando ele vai falar sobre um derramar de juízo, sobre os ímpios, sobre os inimigos de Deus, ele vai contando outras coisas. Aí já é profecia, porque algo parou. Então ele mesmo fala, isso é uma profecia, isso é algo que vai se cumprir lá no futuro. Ok? Então, o ensino aqui, qual é? Qual é o básico aqui? Aquele que emite a comunicação, o emissor, ele emprega um gênero literário, tá bom? Adequado para expressar o seu propósito. Então, quem está se comunicando, escolheu um tipo de literatura, uma linguagem para se comunicar. Então, ele vai se comunicar. Por exemplo, vou pegar aqui o Adalberto. Adalberto, você pode entrar no tribunal, diante do juiz, e usar qualquer tipo de linguagem? Não. Nem pensar. Você tem que se comunicar dentro do ambiente ou da comunicação jurídica. Se você entrar lá de qualquer forma, o juiz... E aí não passa. Já dá um... Por quê? Porque a comunicação não pode ocorrer. Então, o emissor... Então, o Adalberto vai buscar a defesa do seu cliente. Ele tem que emitir um tipo de comunicação que o juiz que julga essa causa entenda. Entendeu? Então, tem um propósito claro de comunicação. Quem emite tem um propósito claro e quer chegar, se expressar para que esse propósito seja cumprido. É assim que o autor bíblico vai pegar uma literatura, um gênero literário para se comunicar. Espera aí, qual é a melhor forma de eu falar isso para fulano, para Beltrano? Vou usar uma parábola. Ele vai entender. Aí ele usa a parábola. Então, você sempre fica de olho nisso, tá? O receptor, aquele que vai escutar, ele entendendo o que o autor está dizendo por meio da comunicação estabelecida, o gênero literário estabelecido, ele vai ser alcançado. O propósito vai ser efetivo. Então, o emissor, aquele que está mandando a comunicação, foi claro naquilo que disse, o receptor entendeu aquilo que está sendo dito, e o propósito de comunicação foi estabelecido com sucesso. Eu entendi o que ele falou. A comunicação tem que ser sempre o quê? Clara. Diga, Deus. Essa ideia também que nós podemos transportar para os 4 evangelhos, foi escrito para cada ambiente, eles não são iguais. Eles são para ambientes diferentes. É que eles estão concentrados. Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Porém, quando foram compostos separados para comunidades distintas. Então, Mateus escreve para uma turma. Marcos escreve para outra turma. Lucas escreve para Teófilo. João escreve totalmente diferente dos outros 3. Os outros 3, Mateus, Marcos e Lucas, podem ser lidos em conjuntos. Eu encontro uma coisa aqui que não tem em Marcos, encontro alguma coisa em Marcos que não tem nem em Mateus nem em Lucas. Mas eu não consigo ler o Evangelho de João com os outros 3. Porque João tem um propósito claro e distinto de qualquer um deles. Então, por exemplo, aonde está a concentração destes 3? Na vida, na obra de Jesus.
como já nasceu, morreu, ressuscitou, viveu. Pá! Diferente de João. João tem um único propósito: apresentar Jesus como o próprio Deus que encarnou e que todos aqueles que leiam o Evangelho de João acreditem, confiem que Jesus é Deus e que é aquele que dá a vida eterna a todo aquele que nele crê. O propósito do livro de João é esse, não tem outro propósito, que é diferente dos outros. Então ele se concentra numa única via: eu preciso apresentar para o meu público que Jesus é divino. Como é que eu vou mostrar isso? Como é que ele já abre o evangelho dele? O verbo era Deus. Ele já abre mostrando que Jesus é divino, fazendo uma conexão com Gênesis 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. O que ele fala? No princípio o verbo criou todas as coisas. Ele está se comunicando. Gênesis 1 com João 1. Ele está fazendo a conexão e mostrando que Jesus é Deus. Porque depois, dentro do seu evangelho, ele vai usar várias expressões igualando Jesus ao Deus do Antigo Testamento. Quando ele usa aquelas expressões: eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou. Quem foi que disse isso no Antigo Testamento? Deus, lá na sarça, quando Moisés vai ter aquele encontro. Eu vou em nome de quem? Diga que o grande Eu sou. Por isso, então, que o livro de João, todo mundo quase que pega e já resume ele em João 3,16, porque Deus lá pegou, já pega o mundo, já pega Jesus, coloca tudo dentro de uma palavra. É isso aí. Então todo mundo pega ali como se leu. Se você quiser resumir, assim, de uma forma rápida, prática, num tiro só, é João 3,16. Está tudo ali. Se você fizer as separaçõezinhas, está tudo lá. Deus amou, de que forma? Você foi falando aí, me veio direitinho no 3,16. Ele amou o mundo de tal forma. A forma como ele amou o mundo foi essa: ele deu o seu filho. Aí, se você entender o que a linguagem do mundo de João, é uma linguagem de trevas, de coisas que não têm valor. Então ele está falando assim: para aquilo que não tinha valor, Deus deu o seu filho. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a própria vida. Você explicou isso, você já explicou basicamente o Evangelho. Num tiro só. Pá. Não tem muito tempo, 5 minutos, no ponto de ônibus. O cara deu a brecha para você falar o Evangelho. Toma aqui, João 3,16, amigo. Deus amou o mundo de tal maneira. Leva para casa. Você entendeu? Por quê? Porque ele é prático. Ele consegue resumir coisas que nós... Tipo assim, imaginem o discurso de Paulo de Romanos, capítulo 1, do 16, até o final do capítulo 11. Para ele falar todo o Evangelho. João fez isso em João 3,16. Sintetizou tudo ali. É isso. Treino filho e pessoal. Acabou. Não vou explicar muita coisa. Paulo não. Paulo vai fazer aquele discurso. Não, porque começou assim. Todos nós somos pecadores. Não há um justo sequer. Mas Deus resolveu. Deus fez. Ele vai contando toda aquela história. Mas aí esse discurso de Paulo já fica para o discipulado. Tu levou o cara a Cristo por João 3,16. Depois tu sentou com o cara e começou. Romanos 1, Romanos 2. Entendeu? Então tem coisas sempre para os seus devidos lugares. Então esses homens, eles escrevem sempre com um propósito. Por exemplo, quando Mateus está se comunicando, deixa eu ver as horas. Quando Mateus está se comunicando possivelmente para uma comunidade judaica que acredita que Jesus é o Messias. Só que ele precisa o quê? Fortalecer essa comunidade. Então ninguém tem um texto sobre Jesus. Por isso que o texto
texto de Mateus é sempre uma referência ao reino de Deus, ao reino dos céus. Ele sempre ele é mais judaico que os outros, a linguagem é mais judaizante do que Marcos. Marcos escreve para um grupo de Roma, que não tem muita ligação com as ideias judaicas. Aí você vai perceber que sempre Marcos está explicando um termo que é judaico para uma compreensão grega. Você pode olhar lá que sempre vai ter esse tipo de leitura lá, de explicação. Porque isso significa isso. Porque ele quis dizer isso. Porque Mateus não fala isso. Mateus vai apresentando Jesus como um grande rei, a vinda do reino, um grande Messias. E o que Lucas vai fazer? Lucas vai fortalecer a fé de Teófilo. Teófilo escutou o Evangelho, mas Teófilo também disse confiar. Aí ele tem um amigo chamado Lucas. Quem é esse Teófilo? Teófilo é o cara que contrata Lucas para escrever o Evangelho de Lucas. Que ninguém sabe quem é o Teófilo. A gente sabe quem é Lucas. A gente sabe quem é o Lucas. Teófilo. A gente só sabe que ele encomendou a obra. Que ele estava em dúvida com alguma coisa e tal. Aí ele, tipo assim, olha Lucas, é o seguinte, a gente não sabe se ele contratou, se Lucas era amigo, a gente não sabe. A gente sabe que Lucas fez a investigação para ele. Aí no capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, você vai ver o propósito. Olha que excelentíssimo Teófilo. Depois de investigar, depois de ver tantas testemunhas, tudo que eu cheguei, tudo que chequei aqui, aí, olha, presta bem atenção no que ele vai falar. São provas incontestáveis. Que você está acreditando, Teófilo, não é mentira. Eu fiz uma investigação. Está provado isso. Não há mentira nisso que você está acreditando. Tipo assim, coloca todo o teu coração nisso aí e segue a vida, meu irmão. Linguagem popular, é isso que ele está falando. Como diz, eu não sei se foi você que falou, muitos pastores já ouviram falar. É tipo assim, quando você pega a razão e você pega a fé. Então, vamos supor, esse Teófilo, digamos que ele fosse... Ele tinha fé. E ele queria agora saber o outro. Agora ele quer a razão. Ele falou, então agora você tem pela razão aí, pelo lado da fé, É isso você aí. pode acreditar que é. Você tem, isso, o teu exemplo foi perfeito. Ele juntou a fé e a razão. Provas é razão. Ele juntou as duas coisas. Ele falou, pode botar teu coração nisso, porque as provas são irrefutáveis. Eu investiguei. Eu fui atrás das pessoas que disseram que andaram com ele, elas estão vivas entre nós aí. Conversei com Maria, conversei com o João. Eu fiz a investigação, assim, eu conversei com as testemunhas. Porque, irmão, bota teu coração nisso aí. Porque aconteceu como eles disseram. Eu investiguei, tipo assim. E Lucas tem a grande pegada de ser um médico. Então, dentro daquele contexto, era um homem que estudava muito, investigava, para dar soluções. Então, ele tem um perfil, e durante muito tempo, aqui já foge um pouquinho, mas durante muito tempo, as pessoas contestavam os evangelhos e os seus apontamentos históricos. Quando foram investigar o Evangelho de Lucas, os caras ficaram de queixo caído. Porque além de Lucas ser um grande médico, ele não é um historiador, mas ele recebe o título de um grande historiador porque ele traz riquezas de detalhes nas coisas que ele escreve no seu Evangelho e no livro de Atos, que hoje os arqueólogos, os cientistas deste ambiente histórico, a arqueologia, ficam abismados com a exatidão daquilo que Lucas pontuou em Atos e no seu Evangelho. Ele é tido como o grande historiador.
Ele escrevia e levava para Paulo, né? Sim. Andou com Paulo. Ele estava preso e levava a carta. Ele foi alguém que andou tudo aquilo. Mas nome, cidade, reis, personagens históricos. Por isso que é interessante. Gostei dessa. A fé e a razão em Lucas estão juntos. A nossa fé ela não é só baseada em um conto. Ela permite que você investigue ela. Você quer me investigar? Fique à vontade. Chegue às suas conclusões. Ela derrotou vários ateus. Se dobraram, né? Tiveram que se dobrar. Josh McDowell, se você puder depois, eu não sei se tem na internet, eu acho que o nome é O Testemunho, O Testemunho. Ele conta a história dele, sendo ele um ateu, ele foi investigar, ele quis calar a boca dos amigos que eram crentes na faculdade. Aí ele foi lá e falou, não, eu vou calar a boca de vocês, vou provar para vocês que essa tal ressurreição é só uma mentira, só uma balela. Aí ele começou a investigar. Aí, nesta investigação, ele foi dobrado. Porque as conclusões de investigação que ele chegou, a conclusão foi, de fato, ele ressuscitou. Aí ele se converte a Jesus Cristo e se torna o maior defensor da fé cristã na sua geração. Eu acho que se eu achar o link, eu mando para vocês no WhatsApp lá, tá bom? Vou concluir com isso aqui. Então, um gênero literário é uma comunicação clara entre emissor, quem se comunica, e receptor, quem recebe a comunicação. Então, quando o autor escolheu um gênero, ele tinha a intenção de ser claro. Cada gênero tem o seu papel e a sua finalidade na comunicação. Então, você não pode fazer a confusão. Semana que vem nós continuamos falando sobre contexto, o drama das escrituras, que a gente hoje não pode nem tocar. Amém? Vamos orar?